Rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Antes de tudo, valeu por todo mundo que tem apoiado o canal, que tem acompanhado as viagens, me envia mensagem. Muito massa ter essa troca com vocês. E por isso hoje eu decidi fazer um vídeo muito simples, mas importante, que vai ser respondendo dúvidas que vocês me mandaram, seja pelo Instagram, seja por aqui no canal. Então eu reuni todas as perguntas aqui e vou tentar ser o mais direto possível nas respostas. A grande maioria delas, obviamente, é sobre a minha vida em Paris e como eu fiz para vir morar aqui e o que eu faço aqui. E então eu vou tentar contar um pouco para vocês, mas respondendo essas perguntas bem direto ao ponto. E de verdade, eu espero que isso seja útil para você que pensa em vir morar aqui ou para você que está curioso para acompanhar essa jornada que é o meu canal no YouTube, que não é necessariamente apenas sobre Paris, mas sobre viagens e coisas legais. Enfim, pode ser um espaço de troca. E aí, se você tiver mais dúvidas e questões, você pode deixar nos comentários. Muito obrigado a todo mundo que tem apoiado. Cada view é importante, cada comentário é importante. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, que isso me ajuda a fazer chegar em mais gente e a gente poder fazer essa comunidade crescer e essa conversa chegar mais longe. Então, primeira pergunta que foi: por que você foi morar em Paris? Cara, resposta simples e direta. Eu acabei vindo morar em Paris porque eu recebi uma proposta de emprego. Eu trabalho numa agência de publicidade chamada TBWA. E quando eu estava no Brasil, eu estava procurando uma vaga na Europa. Eu tenho cidadania portuguesa, mas eu estava tentando outros países. Eu tentava Dinamarca, porque eu gosto muito de Copenhague. Tentei Madrid, fiz entrevista em Amsterdã. Então meio que eu estava explorando a Europa inteira, mas no fim, Paris foi a primeira que me chamou. E honestamente, quando eu vim meio com receio, porque eu já tinha vindo outras vezes, e eu na época achava a cidade meio hostil e tal, e eu não falava francês, então foi um lance que meio que aconteceu. Acho que muito diferente da grande maioria das pessoas que moram aqui, porque as pessoas que moram aqui, elas sempre sonharam em morar em Paris. É uma romantização absurda. E no meu caso, eu nunca pensei, eu nunca quis, simplesmente aconteceu. Então eu vim pelo trabalho. Qual o pior lado de Paris? Cara, eu acho que o pior lado de Paris é o preço das coisas. Realmente, eu acho que corta a vibe ser tão caro. E eu acho que o clima. Eu acho que, cara, o inverno aqui é muito duro. Tem que querer muito estar aqui. No inverno é quando eu penso se eu deveria estar aqui ou não, porque é muito frio e é muito cinza. É tipo cinza o tempo inteiro. Frio, beleza, cara, você se troca e tal, se veste, mas o fato de ser frio, de ser cinza, corta a sua energia num nível brutal. Então, quando eu mudei do Brasil pra cá, eu acho que foi o maior choque até hoje. Eu não consigo me acostumar. Tipo, você pode pegar um mês inteiro de dia cinza que você não vê o sol. É brabo. É caro morar em Paris? Cara, é caro. Eu acho que é uma das cidades mais caras do mundo. Acho que junto com Londres e Nova York. Eu acho que para alugar um apartamento... e obviamente, caro depende da referência, né? Eu acho que, no geral, é caro porque você encontra tudo com preço alto. Comida é cara, apartamento é caro. Eu acho que quando a gente compara com o Brasil, algumas coisas seriam mais baratas. Por exemplo, comprar um carro. Mas aqui você nem precisaria disso. Viajar, porque as distâncias são mais próximas e tal. Mas eu acho que, no geral, é uma cidade cara e que vale a pena você entender bem com que salário você está vindo para ver se você vai conseguir ter uma qualidade de vida parecida com o que você tem no Brasil. Muita gente acaba saindo do Brasil idealizando uma coisa aqui que é ganhar rios de dinheiro, guardar muito dinheiro, viajar todo final de semana. E sendo honesto, isso não acontece. Mesmo o meu salário não é um salário ruim, mas mesmo amigos que ganham mais, é difícil conseguir guardar dinheiro, é difícil conseguir viajar todo final de semana. Enfim, tem muitos pensamentos sobre isso, que seria uma comparação entre Brasil e Paris, mas eu acho que para responder essa pergunta é caro e eu acho que tem que pensar se vale a pena ou não, porque as pessoas romantizam tanto que chega um momento que elas ficam meio cegas, saca? E aí acabam aceitando qualquer emprego, morar em qualquer lugar, só para falar que mora em Paris. E,
honestamente. Aí é muito melhor ficar no Brasil. Qual a viagem dos sonhos para captar conteúdo? Cara, honestamente, para mim, eu acho que hoje a minha viagem dos sonhos que eu queria muito conseguir realizar seria ir para o Japão. Eu acho que seria esquiar no Japão, fazer um conteúdo com snowboard em Hokkaido e também filmar Tóquio e Kyoto. Então juntar tipo esporte com modernidade, com a cultura japonesa, com a vibe dos samurais da época de Kyoto. Tipo, cara, eu acho que isso tudo daria pra fazer um conteúdo muito animal. Eu teria até que pensar que marcas poderiam entrar comigo nessa, porque ia ser muito irado. Ia ser muito irado. Quais seus museus preferidos em Paris? Cara, tem muitos, mas eu acho que Pompidou é bem massa, de arte moderna. Acho que o Museu Picasso, que é menorzinho, é uma casa numa ré bem da hora. Mas eu acho que o Louvre é bizarro, porque toda vez que você vai lá, você vê alguma coisa que você não tinha visto antes, porque é gigantesco. E é muita história, se sente no Código da Vinci. É brabo, eu acho. Pode ser o mais clichê. Tem museus menores e gratuitos e galerias de arte, mas eu acho que o Louvre sempre vai ser o mais foda, assim. Você sente falta do Brasil? Cara, eu sinto falta pra caramba. Honestamente, meus amigos, minha família sabe, eu falo o tempo inteiro, não tenho dúvida se eu volto pro Brasil ou não. Eu sinto muita falta da energia das pessoas. Pô, a última vez eu fui no aeroporto, as pessoas dando bom dia. Tipo, isso não acontece aqui. Eu lembro que eu fui numa padaria no Brasil. Putz, as pessoas são doce. Aqui ninguém quer nem papo, sabe? Então faz falta esse calor. Acho que o tempo do Brasil é melhor e me faz muita falta poder ir pra praia de final de semana. Aqui eu consigo viajar, mas não é todo final de semana, infelizmente. Mas eu gosto muito do litoral norte de São Paulo, lugar que eu me sinto melhor da vida. E eu ia muito e acho que isso me faz muita falta. Tirando, obviamente, falta dos meus amigos e da minha família. Quais os shows mais massa que você já foi em Paris? Cara, eu já fui em muito show aqui. Eu acho que aqui, de verdade, se você se muda pra Paris, é o lugar que você mais vai ver show. Porque umas bandas que fariam shows gigantescos em estádios em outros lugares, eles tocam com frequência aqui. Então você consegue ir em shows menores, ficar mais próximo dos artistas e com preços bons e tal. Então eu acho que o Mac DeMarco foi muito animal, Tame Impala, Torimoa, FKJ. Eu acho que esses foram os shows mais massa que eu fui. Qual a viagem que gerou o conteúdo mais legal pra Nifer? Cara, eu acho que foi a viagem da Noruega, da Aurora Boreal, em que a gente foi de Tromsø até Lofoten Islands. Então a gente estava no norte da Noruega, quase na fronteira com a Rússia, e a gente desceu até as Lofoten Islands e deu pra filmar a Aurora Boreal, fazer muito conteúdo de foto. Acho que foi o lugar mais bonito que eu fui na minha vida. Acho que é aquele lugar que você se sente num sonho, assim. Às vezes eu fecho o olho e falo, caramba, será que eu vivi aquilo mesmo? Parece um sonho. Então acho que com certeza foi essa viagem. Se você voltasse no tempo, você se mudaria para Paris? Cara, isso é uma das perguntas que eu mais recebo. E eu acho que sim, eu seguiria me mudando para Paris. Mas talvez eu teria me informado melhor sobre coisas. Acho que eu passei uns perrengues, umas situações no começo que eu poderia ter evitado. Na época eu aceitei vir com um salário muito baixo para o que é o preço da cidade, então passei uns perrengues no começo para conseguir administrar o dinheiro, entender a diferença do euro para o real. Quando eu recebi a proposta, eu pesquisei, mas não foi muito, sabe? Mas o lance de poder morar fora, ter recebido essa oportunidade, acabou brilhando mais do que mesmo o salário, sabe? A aventura em si. Então, posso te dizer, eu vim, no início não foi fazer dinheiro, mas eu acho que eu deveria ter tomado algumas decisões. Por exemplo, eu acho que eu cheguei pegando um apartamento muito mais caro do que eu ganhava. E isso impactou em muita coisa, sabe? Então eu deveria ter tido mais pé no chão, assim. Acho que eu me mudaria, porque eu tava afim dessa aventura. Onde quer que fosse, se tivesse vindo uma proposta de Copenhague, eu teria ido. Seus rolês preferidos em Paris? Cara, eu gosto muito de ir no museu, eu curto muito ir no museu,
e curto muito comer em restaurante. Então, provar uns restaurantes novos, e aqui toda semana abre um restaurante novo que fica hypado. Isso é ruim porque toda hora fica fila pra qualquer coisa. Tipo, TikTokizou tudo e agora todos os restaurantes ficam cheios. Mas eu acho que comer em restaurantes gostosos, pedalar, porque a cidade é muito acessível de bike. Você nem pensa em ter carro, você vai comprar uma bicicleta e fazer tudo de bike. E eu acho que o fato de ser perto de muitos países, você consegue viajar e fazer coisas legais, ou mesmo pela França, você consegue ir para Marseille em 3 horas, que é um mar azulzinho, você consegue ir para as montanhas esquiar, você consegue ir para Inglaterra em 2 horas. Então eu acho que é um lugar muito central. E por mais que eu reclame do tempo e do frio, eu sei que ainda teriam lugares piores, tipo a Alemanha, muito mais difícil, por exemplo, ou mesmo Amsterdã. Então eu acho que é um lugar bem central, assim. Em Paris, onde você gostaria de morar na Europa? Cara, eu queria muito morar em Portugal, eu acho. Eu acho que seria meu sonho poder ter acesso na praia no final de semana, mas ao mesmo tempo com um lifestyle europeu, sabe? E esse lifestyle europeu é em termos de cabeça no trabalho, de você não ter que se matar para trabalhar igual em São Paulo, por exemplo. Então Portugal ainda tem isso. Acho que o idioma... Acho que agora tá tendo uma vibe meio estranha, porque tá tendo muita rejeição com os brasileiros lá. Mas eu acho que Portugal ainda seria um dos lugares que eu teria vontade. E talvez Copenhague ainda, mas eu não sei, eu acho que tirando aqui, ou seria uma experiência de me mudar para Tóquio, quem sabe, ou de voltar pro Brasil e quem sabe São Paulo ou algum outro lugar com praia. Mas eu acho que Portugal.